Final dos anos 1940 mantiveram 5 pessoas acordadas por 15 dias usando um estimulante experimental à base de gás. Eles foram mantidos em um ambiente fechado para monitorar cuidadosamente a ingestão de oxigênio para que o gás não os matasse, uma vez que era tóxico em altas concentrações. Isso foi antes das câmeras de circuito fechado, então elas tinham apenas microfones e janelas do tamanho de vigias de vidro de 5 polegadas na câmara para monitorá-los. A câmara estava abastecida com livros, berços para dormir, mas sem roupa de cama, água corrente e banheiro, e comida seca suficiente para durar todos os 5 por mais de um mês. As cobaias eram prisioneiros políticos considerados inimigos do Estado durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo correu bem nos primeiros 5 dias. Os sujeitos quase não reclamaram de terem sido prometidos, falsamente, que seriam libertados caso se submetessem ao teste e não dormissem por 30 dias. Suas conversas e atividades foram monitoradas e notou-se que eles continuaram falando sobre incidentes cada vez mais traumáticos de seu passado, e o tom geral de suas conversas adquiriu um aspecto mais sombrio após a marca dos 4 dias. Após 5 dias, eles começaram a reclamar das circunstâncias e eventos que os levaram até onde estavam e começaram a demonstrar paranoia severa. Eles pararam de falar um com o outro e começaram a sussurrar alternadamente para os microfones e vigias espelhadas em uma direção. Estranhamente, todos pareciam pensar que poderiam ganhar a confiança dos experimentadores entregando seus camaradas, os outros sujeitos em cativeiro com eles. No início, os pesquisadores suspeitaram que fosse um efeito do próprio gás. Depois de 9 dias, o primeiro deles começou a gritar. Ele correu à extensão da câmara repetidamente gritando no topo de seus pulmões por 3 horas seguidas. Ele continuou tentando gritar, mas só foi capaz de produzir guinchos ocasionais. Os pesquisadores postularam que ele havia rompido fisicamente as cordas vocais. A coisa mais surpreendente sobre esse comportamento é como os outros cativos reagiram a ele. Ou melhor, não reagiram a ele. Eles continuaram sussurrando para os microfones até que o segundo dos cativos começou a gritar. Os 2 cativos que não gritavam desmontaram os livros, mancharam página após página com suas próprias fezes e os colaram calmamente sobre as vigias de vidro. Os gritos pararam imediatamente. O mesmo acontecia com o sussurro aos microfones. Depois de mais 3 dias se passaram. Os pesquisadores verificaram os microfones de hora em hora para se certificar de que estavam funcionando, já que achavam impossível que nenhum som pudesse vir com 5 pessoas dentro. O consumo de oxigênio na câmara indicava que todos os 5 ainda deveriam estar vivos. Na verdade, era a quantidade de oxigênio que 5 pessoas consumiriam em um nível muito pesado de exercícios extenuantes. Na manhã do 14º dia os pesquisadores fizeram algo que disseram que não fariam para obter uma reação dos cativos. Eles usaram o interfone dentro da câmara, na esperança de provocar qualquer resposta dos cativos que temiam estar mortos ou vegetais. Eles anunciaram: "Estamos abrindo a câmara para testar os microfones. Afaste-se da porta e deite-se no chão ou levará um tiro. A conformidade dará a um de vocês a liberdade imediata." Para sua surpresa, eles ouviram uma única frase em uma resposta de voz calma: "Não queremos mais ser libertados." O debate estourou entre os pesquisadores e as forças militares que financiam a pesquisa. Incapaz de provocar mais resposta pelo intercomunicador, decidiu-se finalmente abrir a câmara à meia-noite do 15º dia. A câmara foi esvaziada do gás estimulante e preenchida com ar fresco e imediatamente as vozes dos microfones começaram a objetar. 3 vozes diferentes começaram a implorar, como se implorassem pela vida de seus entes queridos para que religassem o gás. A câmara foi aberta e soldados enviados para recuperar os assuntos de teste. Eles começaram a gritar mais alto do que nunca,
assim como os soldados quando viram o que havia dentro. 4 dos 5 sujeitos ainda estavam vivos, embora ninguém pudesse chamar corretamente o estado de qualquer um deles em vida. As rações de comida do 5º dia não tinham sido tocadas. Havia pedaços de carne das coxas e do tórax do sujeito de teste morto enfiados no ralo no centro da câmara, bloqueando o ralo e permitindo que 10 centímetros de água se acumulassem no chão. Precisamente quanto da água no chão era realmente sangue, nunca foi determinado. Todos os 4 assuntos de teste sobreviventes também tiveram grandes porções de músculos e pele arrancada de seus corpos. A destruição de carne e osso exposto nas pontas dos dedos indicou que as feridas foram infligidas à mão, não com os dentes como os pesquisadores inicialmente pensaram. Um exame mais detalhado da posição e dos ângulos das feridas indicou que a maioria, se não todas, foram auto-infligidas. Os órgãos abdominais abaixo da caixa torácica de todos os 4 assuntos de teste foram removidos. Enquanto o coração, os pulmões e o diafragma permaneceram no lugar, a pele e a maioria dos músculos presos às costelas foram arrancados, expondo os pulmões através da caixa torácica. Todos os vasos sanguíneos e órgãos permaneceram intactos, haviam acabado de ser retirados e colocados no chão, espalhando-se ao redor dos corpos estripados, mas ainda vivos, dos indivíduos. O trato digestivo de todos os 4 parecia estar funcionando, digerindo alimentos. Rapidamente ficou claro que o que eles estavam digerindo era a sua própria carne, que haviam arrancado e comido ao longo dos dias. A maioria dos soldados eram operários especiais russos nas instalações, mas ainda assim muitos se recusaram a retornar à câmara para remover as cobaias. Eles continuaram a gritar para serem deixados na câmara e alternadamente imploraram e exigiram que o gás fosse ligado novamente, para que não adormecessem. Para surpresa de todos, os sujeitos do teste travaram uma luta feroz no processo de serem removidos da câmara. Um dos soldados russos morreu com a garganta arrancada, outro ficou gravemente ferido ao ter os testículos arrancados e uma artéria da perna cortada por um dos dentes do sujeito. Outros 5 soldados perderam a vida se você contar aqueles que se suicidaram nas semanas seguintes ao incidente. Na luta, um dos 4 sujeitos vivos teve seu baço rompido e ele sangrou quase imediatamente. Os pesquisadores médicos tentaram sedá-lo, mas isso foi impossível. Ele foi injetado com mais de 10 vezes a dose humana de um derivado da morfina e ainda lutou como um animal encurralado, quebrando as costelas e o braço de um médico. Quando o coração bateu por 2 minutos inteiros depois de sangrar a ponto de haver mais ar em seu sistema vascular do que sangue. Mesmo depois de parar, ele continuou a gritar e se debater por mais 3 minutos, lutando para atacar qualquer um ao seu alcance e repetindo a palavra mais continuamente, cada vez mais fraco, até que finalmente ficou em silêncio. Os 3 assuntos de teste que sobreviveram foram fortemente contidos e foram transferidos para um centro médico, os 2 com cordas vocais intactas implorando continuamente pelo gás, exigindo para serem mantidos acordados. O mais ferido dos 3 foi levado para a única sala de operação cirúrgica que o estabelecimento tinha. No processo de preparação do sujeito para que seus órgãos fossem colocados de volta em seu corpo, descobriu-se que ele era efetivamente imune ao sedativo que lhe haviam dado para prepará-lo para a cirurgia. Ele lutou furiosamente contra suas restrições quando o gás anestésico foi trazido para colocá-lo sob a pressão. Ele conseguiu rasgar a maior parte do caminho através de uma pulseira de couro de 10 centímetros de largura em um pulso, mesmo com o peso de um soldado de 200 libras segurando aquele pulso também. Foi preciso apenas um pouco mais de anestésico do que o normal para colocá-lo sob o efeito, e no instante em que suas pálpebras tremeram e se fecharam, seu coração parou. Na autópsia do sujeito de teste que morreu na mesa de operação, descobriu-se que seu sangue tinha o triplo do nível normal de oxigênio.
Seus músculos que ainda estavam presos ao seu esqueleto estavam gravemente rasgados e ele quebrou 9 ossos em sua luta para não ser dominado. A maioria deles vinha da força que seus próprios músculos haviam exercido sobre eles. O segundo sobrevivente foi o primeiro do grupo de 5 a começar a gritar. Suas cordas vocais destruídas, ele não conseguiu implorar ou contestar a cirurgia, e ele só reagiu balançando a cabeça violentamente em desaprovação quando o gás anestésico foi trazido para perto dele. Ele balançou a cabeça que sim quando alguém sugeriu, relutantemente, que tentassem a cirurgia sem anestesia, e não reagiu durante todo o procedimento de 6 horas de substituição de seus órgãos abdominais e tentativa de cobri-los com o que restou de sua pele. O cirurgião presidente afirmou repetidamente que deveria ser clinicamente possível que o paciente ainda estivesse vivo. Uma enfermeira apavorada que assistia à cirurgia afirmou que ela tinha visto a boca do paciente se curvar em um sorriso várias vezes, sempre que seus olhos encontravam os dela. Quando a cirurgia terminou, o sujeito olhou para o cirurgião e começou a chiar alto, tentando falar enquanto lutava. Presumindo que isso deva ser algo de drástica importância, o cirurgião mandou buscar uma caneta e um bloco para que o paciente pudesse escrever sua mensagem. Foi simples. Continue cortando. As outras 2 cobaias foram submetidas à mesma cirurgia, ambas sem anestésico. Embora tenham que ser injetados com um paralítico durante a operação. O cirurgião achou impossível realizar a operação enquanto os pacientes riam continuamente. Uma vez paralisados, os participantes só podiam seguir os pesquisadores participantes com os olhos. O paralítico limpou seu sistema em um período de tempo anormalmente curto e eles logo estavam tentando escapar de suas amarras. No momento em que puderam falar, pediram novamente o gás estimulante. Os pesquisadores tentaram perguntar por que eles se machucaram, por que arrancaram suas próprias tripas e por que queriam receber o gás novamente. Apenas uma resposta foi dada: devo permanecer acordado. Todas as restrições dos 3 sujeitos foram reforçadas e colocadas de volta na câmara, aguardando a determinação do que deveria ser feito com elas. Os pesquisadores, enfrentando a ira de seus benfeitores militares por terem fracassado nos objetivos declarados de seu projeto, consideraram a eutanásia dos indivíduos sobreviventes. O comandante, um ex-KGB, em vez disso viu potencial e queria ver o que aconteceria se eles voltassem a funcionar. Os pesquisadores objetaram veementemente, mas foram rejeitados. Em preparação para serem selados na câmara novamente, os participantes foram conectados a um monitor de EEG e tiveram suas restrições acolchoadas para o confinamento de longo prazo. Para a surpresa de todos, os 3 pararam de lutar no momento em que foi deixado escapar que eles voltariam a usar o acelerador. Era óbvio que, a essa altura, os 3 lutavam muito para permanecer acordados. Um dos sujeitos que falava estava cantarolando alto e continuamente, o sujeito mudo estava forçando as pernas contra as amarras de couro com toda a força, primeiro à esquerda, depois à direita, depois à esquerda novamente para algo em que se concentrar. O sujeito restante estava segurando a cabeça fora do travesseiro e piscando rapidamente. Tendo sido o primeiro a ser conectado para ele, a maioria dos pesquisadores estava monitorando suas ondas cerebrais com surpresa. Eles eram normais na maioria das vezes, mas às vezes eram inexplicavelmente alinhados. Parecia que ele estava sofrendo repetidas vezes a morte cerebral, antes de voltar ao normal. Enquanto eles focavam no papel rolando para fora do monitor de ondas cerebrais, apenas uma enfermeira viu seus olhos se fecharem no mesmo momento que sua cabeça bateu no travesseiro. Suas ondas cerebrais imediatamente mudaram para um sono profundo, então se estabilizaram pela última vez quando seu coração parou simultaneamente. O único sujeito restante que podia falar começou a gritar para ser selado agora. Suas ondas cerebrais mostraram as mesmas linhas planas de alguém que acabara de morrer ao adormecer.
O comandante deu ordem de selar a câmara com os 2 sujeitos em seu interior, além de 3 pesquisadores. Um dos 3 nomeados imediatamente sacou sua arma e atirou no comandante a queima-roupa entre os olhos, então virou a arma para o sujeito mudo e estourou seus miolos também. Ele apontou a arma para o sujeito restante, ainda preso a uma cama enquanto os membros restantes da equipe médica e de pesquisa fugiam do quarto. Não vou ficar preso aqui com essas coisas. Com você, não. Ele gritou para o homem amarrado à mesa. O que você é? Ele demandou. Eu devo saber. O assunto sorriu. Você se esqueceu tão facilmente? O sujeito perguntou. Nós somos você. Nós somos a loucura que se esconde dentro de todos vocês, implorando para serem livres a cada momento em sua mente animal mais profunda. Nós somos o que você esconde em suas camas todas as noites. Nós somos o que você sedimenta em silêncio e paralisia quando você vai para o paraíso noturno onde não podemos pisar. O pesquisador fez uma pausa. Então mirou no coração do sujeito e disparou. O EEG se estabilizou quando o sujeito sufocou fracamente, então, quase livre,